Bom, graça e paz, família linda do Eterno, a você que nos escuta, a você que nos dá a oportunidade de podermos entrar no seu lar nesse instante. Que Deus te abençoe poderosamente com toda a sorte de bênção, graça, paz, alegria, vitória. Hoje Deus tem uma palavra muito poderosa para cada um de nós. Por isso, agora feche seus olhos, nós iremos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nós possamos ser a tua boca profética, que nós somos o melhor do Senhor na terra. Pai, que o Senhor possa abençoar-nos poderosamente, esse que vos fala e os demais que ouvem. Que o Senhor possa fazer o sobrenatural acontecer, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja eu perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado por Jesus Cristo e chamado por Ele. Versículo 13. Irmãos, não julgo que eu já alcançar, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queremos compartilhar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: vivendo uma vida triunfante. Viver já é uma arte. Creio eu que você conhece muitas pessoas que vivem. Alguns vivem bem, outros vivem mal. Mas isso não é por causa do destino. Isso é por causa de algo chamado decisão. Nada acontece sem um propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, interessante que Paulo, quando escreveu esse texto que acabamos de ler, ele estava preso em Éfeso, estava sofrendo maus tratos, privações, e estava sobre a incerteza do seu destino, que iria acontecer com ele. Sabe quando foi isso? No ano 62 depois de Cristo. Mas todo o ensino dele, ele nos escreve uma carta reconhecida como uma das mais belas do Novo Testamento, cuja tônica é a alegria e a perseverança. Paulo, irmãos, tinha tudo para murmurar, mas não murmurou. Tinha tudo para lamentar, mas não se lamentou. Mas sempre se mostrou alegre, confiante e cheio de esperança naquilo que Deus iria fazer na sua direção e em sua vida. A pergunta que eu quero nos fazer nesta noite é o seguinte: qual o segredo deste homem, apóstolo Paulo? O que faz com que ele esteja tão bem em uma situação tão complicada como a que estava vivendo, preso, privado de muitas coisas, esquecido por muitos, visitados por poucos,
Mas o que fazia este homem ter tanta certeza e viver distribuindo perseverança, alegria, convicção, amor, a ponto dele se tornar o mestre, o professor, o orientador, o discipulador dos seus discípulos, como Timóteo, Tito e muitos outros, que estavam livres, mas ele estava preso. Às vezes, nós podemos estar presos de forma física, mas se estivermos bem com Deus, se estivermos em Deus, se estivermos perseverando em Deus, o nosso espírito se tornará livre. Nos textos que acabamos de ler, ele nos ajudará a entendermos, irmãos, alguns princípios que fizeram com que Paulo tivesse uma vida triunfante, uma vida que está sempre além das circunstâncias presentes. Vejamos as marcas de uma vida triunfante mostrada pelo apóstolo Paulo no texto que lemos. Primeiro, a primeira marca é que a vida triunfante é uma vida marcada pela humildade. Versículo 12, que diz assim: não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Irmãos, isso é ser humilde. Ser humilde é uma virtude. Virtude essa de quem aprendeu a ter visão equilibrada de quem ele é e de quem Deus é e o que pode fazer nele. Isso é ser humilde. Queridos, Paulo se conhecia, ele sabia das suas limitações, como também das suas fraquezas, sabia de sua completa dependência de Deus. E embora considerado ele como um dos maiores apóstolos, ele sempre se colocava e se considerava como o menor, imperfeito e pequeno diante de Deus. Nós observamos no livro de 1 de Coríntios, que ele diz assim: por 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse o espinho na carne, e o Senhor me disse: a sua graça, a minha graça te basta. Isso mostra o quanto ele era humilde para reconhecer que tinha falhas, que tinha erros, mas que Deus nele e ele em Deus, ele alcançaria proezas e superaria suas dificuldades e alcançaria a perfeição do Senhor. O humilde, irmãos, é aquele que se coloca para baixo, não para dizer que é pequeno ou que é pisado pelos outros, mas é aquele que reconhece que mesmo sendo pequeno, Deus é grande, o eu sou é grande na sua vida. Ser humilde é aquele que está disposto a aprender e crescer, é aquele que atribui a Deus todas as suas conquistas e vitórias obtidas no decorrer da sua vida. Ser humilde é aquele que não se julga superior aos outros, mas sempre está disposto a ouvir e reconhecer que tem muito a aprender também com os outros. Ser humilde é aquele que não sai valorizando aquilo que não dá honra, não, mas ser humilde é aquele que valoriza a honra, principalmente àqueles
que quando mais ele precisou, estiveram perto de si. E isto é ser humilde. Ser humilde é aquele que experimenta a graça de Deus, pois o Senhor dá graça aos humildes e abate aos soberbos. Tiago 4, 6. Irmãos, a humildade é a marca dos homens de Deus, das mulheres também de Deus. Mateus 3,11, João 3,30. O próprio Jesus diz aos seus discípulos que ninguém nascido de mulher era tão humilde como João o Batista. E se você não sabe, era primo dele. Isso quer dizer que a genealogia de João Batista vinha de uma geração de pessoas humildes. O próprio Jesus era humilde. Queridos, precisamos entender que Deus não precisa nem de mim, nem de você. Nós é que precisamos dele, conforme João 15, verso 5. Vivam a vida triunfante, vivam a vida próspera, abençoada, colocando em prática a marca da humildade. A segunda marca de uma vida, ou daqueles que vivem uma vida triunfante, é que é uma vida enraizada, vivida no presente. Primeira marca é ser humilde. Segunda marca é que a pessoa vive enraizado no presente e não no passado. Versículo 13 diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Creio eu que você já deve ter conhecido pessoas que só vivem de passado. Pessoas que vivem a vida toda num presente firmada no passado. Tudo bem, nós não podemos anular o nosso passado, mas não podemos viver preso no nosso passado. Nós não podemos ficar se alimentando das coisas ruins, das coisas péssimas, das depressões, das tristezas, dos tormentos, das decepções que vivemos no passado. Não vamos viver no presente, mas eu posso decidir viver no meu presente totalmente diferente do meu passado. Eu posso fazer com que o meu presente não seja igual ao meu passado, ou o passado de muitas pessoas que ficaram lá, que estão presas lá. Eu posso viver o meu presente hoje livre, liberto, abençoado, curado, salvo, santificado, feliz. E o meu futuro será de glória, de louvor, de exaltação àquele que é vivo e poderoso para guardar o nosso tesouro. Se você está recebendo aí, diga glória a Deus, diga aleluia e renda palmas ao Messias. Queridos, o passado, ele faz com que muitos não consigam usufruir de uma vida triunfante no presente, porque preferem viver de passado, de derrotas, de tristezas, de decepções, do que viver uma vida triunfante, uma vida abençoada. E por não viverem uma vida abençoada no presente, estarem presos no passado, vivem de preocupações pelo futuro. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu não pude dar um telefonema, ah, eu não pude fazer uma visita, ah, eu não pude mandar uma mensagem porque eu estava no corre-corre. Isso é a demonstração de pessoas que não tiveram um bom passado, não vivem um bom presente e estão se preocupando em ter algo no futuro.
não alcançarão. Sabe por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei onde estou, e se eu não sei onde estou, eu não sei quem são os meus irmãos e os meus amigos, e por não saber quem são os meus irmãos e os meus amigos, eu não sei o que Deus vai fazer, porque a Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não existe. Para vivermos de forma triunfante, irmãos, precisamos largar as cargas, as bagagens pesadas, pois elas dificultam nossa caminhada. Seja caminhada com Deus, seja caminhada com o marido, com a esposa, com o filho, com os irmãos da igreja, seja com o que for, sabe por quê? Imagine uma pessoa que vive carregando um saco de batata. Ela para onde vai, leva um saco de batata, sabe o que vai acontecer com as batatas? Vão ficar com mau cheiro. E ninguém fica perto de alguém que tem mau cheiro, irmão. Por isso nós temos que largar as cargas do passado, as experiências ruins do passado. Vamos viver o presente, vamos deixar de lamber as feridas e vamos viver a cura que Deus já nos proporcionou. Se você recebe, diga amém, diga aleluia e glorifica ao Senhor. O passado existe sim. Sabe para quê? Para nós aprendermos com Ele, não para vivermos nele, ou sermos dominados por Ele. Não permitemos, irmãos, que o passado profetize no nosso presente, no nosso futuro, o que nós seremos, o que nós receberemos, ou que até mesmo o diabo venha usar o nosso passado para destruir o presente abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não julga o nosso passado, Deus julga o nosso presente, até mesmo quando nós não confessamos. A partir do momento que eu confesso o meu presente, ele se torna o passado. Isaías 43, 25. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, irmãos, e já vi muitos viverem. Quantas pessoas hoje vivem dizendo que não conseguem dar atenção a todos, ou não conseguem ter uma vida triunfante por causa dos afazeres. Quais são? Casa, casamento, filhos, trabalho, igreja. Querido, não é nada disso não, que nos impede de sermos felizes, termos uma vida triunfante, não. O problema somos nós, que ficamos colocando desculpa em tudo, em vez de buscarmos a solução em Jesus, em vez de buscarmos a resposta em Jesus. Aí se eu não busco a Jesus com humildade, se eu não busco a Jesus para vencer o passado, como é que eu vou ter condições de superação, de resiliência, se eu não busco aquele que vai me dar resposta, que vai me dar cura, que vai me dar libertação, que vai salvar, libertar minha casa, a mim mesmo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem com Deus não ajunta, espalha. Queridos, que Deus possa nos levar a vivermos o presente, aprendendo com o passado e não preso pelo passado. Terceira marca daqueles que vivem uma vida triunfante é que a terceira é uma vida de perseverança em buscar
o alvo fixado em Deus e por Deus. Às vezes, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que move os homens, o que move alguém, sem dúvida, irmãos, são os seus sonhos, são os seus alvos. Se não for alvo, se não for sonhos, nós não saímos do lugar. Nós não queremos avançar. E tem muita gente que quer avançar sem Deus. Tem muita gente que quer avançar na infidelidade. Tem muita gente que quer avançar na desonestidade. Tem muita gente que quer avançar na mentira, na desonra, na falta de gratidão. Tem muita gente que quer avançar cheio de argumentos errados. Quando a Bíblia diz que eu tenho que perseverar em Deus, nas coisas de Deus, não é no que você quer não, porque a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos vivendo em um momento onde estamos trabalhando muito mais, onde o cuidado tem que ser redobrado. Eu vejo hoje as sequelas que eu carrego por causa do Covid, eu sei. Mas uma coisa eu sei, que eu não fui, Deus me escolheu. Deus escolheu a minha esposa para viver, Deus escolheu o meu filho para viver. Dos 3 que ficaram com Covid, todos os 3 estão com vida. Nesses 35 anos como pastor, irmãos, eu tenho visto muita gente que quer perseverar, que quer ter motivação, que faz alvos. E no meio dos seus alvos, no meio da sua perseverança, sabe o que eles fazem? Ou elas fazem? Largam a igreja, largam a obra, deixam de ser fiéis, não honram, não vivem a aliança e dizem que estão servindo a Deus. E quando a coisa dá errada por lado dessas pessoas, sabe o que elas dizem? É maldição que lançaram sobre mim. Querido, será que uma palavra de um homem é mais forte do que o poder de Deus? Será que quando alguém diz que outro não vai ter o sucesso, isso vai acontecer porque é sina dessa pessoa? E onde está Deus? Havendo Deus operado, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido, minha querida, se algo na sua vida, na minha vida, não deu certo, não é porque foi uma maldição, não. É porque eu mesmo, através das minhas atitudes, nós, através das nossas atitudes, não fizemos, não colaboramos para aquilo vinha dar certo. Sabe por quê? Porque o que Deus não edificou não vai prosperar. Qual é a motivação do teu coração? A Bíblia diz que Paulo estava dizendo: persevere no chamado de Deus. Queridos, o maior alvo que temos para perseverar é a nossa vocação, nosso chamado por Deus e em Deus. Viver uma vida cheia de Deus. Mas para isso acontecer, eu tenho que dar lugar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que deixar de viver cheio de argumento que meu filho, minha casa, meu marido, minha esposa, meu carro, meu trabalho não está me deixando buscar a Deus. Eu tenho que deixar de viver dessas desculpas e partir para a verdade. Eu preciso de cura, de libertação. Uma vida triunfante é pautada por 3 situações: humildade. Segunda,
Eu preciso largar o meu passado. E terceiro, eu preciso perseverar em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Vivamos hoje, queridos. Para concluir, a vida triunfante tem estas marcas: humildade, vida enraizada no presente e um alvo bem definido para o qual se vai se perseverar. Cumprir a vocação, o chamado de Deus para nós e receber o prêmio preparado pelo Senhor na glória. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a capacidade de sermos humildes, de reconhecermos que a nossa bola não está tão cheia como nós achamos que está. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, até o nosso próximo encontro. Continue orando por mim, pela apóstola Ruth, pelo Samuel. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Um beijo no coração, nós te amamos. Fica na paz do Senhor.